Muito bem. Boa tarde, né? Nós estamos dando, então, continuidade a essa atividade acadêmica, que é no corpo de uma disciplina organizada pela Comissão de Internacionalização. Essa disciplina, ou essa atividade, ela visa falar um pouco sobre as especificidades do país, do povo, da cultura, dirigida inicialmente àqueles alunos estrangeiros que estão nos visitando e chegam à USP para estudar, mas ela é também um momento de diálogo entre nós para conversarmos sobre a nossa cultura, a nossa subjetividade e sobre essa coisa estranha chamada jeitinho brasileiro, né? Que talvez seja de fato um made in Brasil. Muito bem. Hoje eu convidei, eu sou Leopoldo Fulgêncio, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, coordenador, vice-coordenador da pós-graduação, né? E membro da Comissão de Internacionalização. Dentre esse conjunto de atividades que eu trouxe e organizei para vocês, hoje nós vamos ter a colaboração de Fernanda Cristina Dias. Fernanda Cristina Dias é doutoranda aqui no Instituto de Psicologia, fez um mestrado sobre a mulher na psicanálise, né? Uma retomada histórica, publicou como livro, e Fernanda também, no seu doutorado, iniciou o seu doutorado com a questão bem dentro da obra de Winnicott, o que é o lar comum que o Winnicott fala na sua obra, se referindo à família comum, alguma coisa assim, né? A família ordinária, aquela família que todo mundo conhece, por assim dizer. Só que tem um problema. A família que todo mundo conhece é uma coisa na Inglaterra, onde o Winnicott cresceu, produziu, viveu, e outra coisa aqui no Brasil, ainda com uma diversidade enorme de questões regionais, questões históricas, e da própria situação da subjetividade do país, do mundo. E Fernanda, ela é psicanalista, doutoranda aqui no PSA, ela é fundadora da comunidade Winnicott nos Trópicos, e ela vai poder, então, conversar conosco, né? Trazer uma apresentação a partir da experiência própria e a partir da psicanálise, né? Para que a gente possa usar isso como ponto de partida para a nossa reflexão, para o nosso papo. Então, logo depois da fala de Fernanda, a gente segue aqui dialogando com ela, né? Eu quero agradecer bastante a Fernanda, que dispôs o seu tempo, né? Dispôs aquilo que a gente tem de mais precioso na vida, né? Que é o tempo para preparar, para estar aqui disponível para vocês. E é com alegria que eu conto com ela como parceira, e que a gente vai poder agora então aproveitar da experiência dela e do pensamento dela sobre esses temas. Okay? Obrigado, Fernanda. Eu vou sentar ali para poder te ver melhor, tá bom? Oi. Bom, gente, boa tarde a todas, todos. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco do que eu venho estudando no meu doutorado. E, acima de tudo, eu trouxe um recorte para a gente também pensar, tendo em vista que essa é uma disciplina para dar as boas-vindas, né, para os estudantes estrangeiros aqui no IP. Eu também trouxe um recorte falando da minha experiência como estrangeira, fazendo doutorado sanduíche na Inglaterra. Porque tem tudo a ver com o tema do meu trabalho, o meu doutorado, né, o título do meu doutorado, né, que eu ainda estou desenvolvendo, chama
O Winnicott no país tropical, o lar comum brasileiro no século XXI. Para fazer esse trânsito entre o Winnicott da Inglaterra do século XX para o Brasil do século XXI, a gente precisa fazer uma análise cultural também, né? Ou seja, analisar os conceitos a partir desse caldo existencial, cultural, que tinha a ver com o contexto em que o Winnicott desenvolveu suas ideias e que é muito diferente da nossa cultura. Ainda que possamos identificar potências na teoria do Winnicott e aplicá-las no Brasil contemporâneo. Mas, acima de tudo, eu quero mostrar para vocês, tanto para os estudantes estrangeiros, quanto para os estudantes que estão aqui hoje e pretendem, não sei, futuramente, investir no intercâmbio acadêmico, o quanto que essa experiência modificou a minha tese, né? Então, é muito mais trazer esse convite para vocês de quanto é importante fazer esse intercâmbio cultural e o quanto isso pode abrir para um caminho muito profícuo em termos de ganhos acadêmicos e pessoais, tá? Bom, o tema de hoje, então, vai ser o lar comum, cuidar de si e do outro no Brasil do século XXI. Bom, então, qual que é a abordagem de hoje, né? Primeiro, é importante que eu venho trazendo para vocês uma reflexão sobre como criar espaços de cuidado e pertencimento num país marcado por rupturas sociais como o Brasil. Então, primeiro, é importante a gente entender o que é esse lar comum cunhado por Winnicott a partir de uma perspectiva da Inglaterra do século XX e que, portanto, carregava um modelo ideológico de família, colocava como a pessoa central no lar comum, a mãe, e não é qualquer mãe, é uma mãe suficientemente boa, com características específicas, e que de alguma forma se relacionava ao momento histórico da Inglaterra do século XX, que a gente vai entrar aqui nos detalhes em relação a isso, mas só para adiantar, a gente está falando de um período entre guerras e depois no período da Guerra Fria. Então, a gente pode pensar a Inglaterra como a grande pátria-mãe, que precisaria ser reconstituída após a guerra. E, portanto, o papel das mães dentro dos lares, ele era equivalente à ideia geopolítica, histórica, social, de convocar, né, os ingleses a pensar na reconstituição do país. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que essas ideias se combinam e o que era o comum do Winnicott na época dele. Quando ele fala o lar comum, ele se refere ao quê? Depois eu vou falar um pouco da minha experiência na Inglaterra, falando um pouco do choque cultural que eu senti e como isso abriu caminhos para me aprofundar nas camadas que constituem o lar comum inglês da Inglaterra versus o lar comum ou os lares comuns do Brasil do século XXI. E aí sim, como a gente pode construir novas epistemes a partir dessa visão do sul global, fugindo de estrangeirismos ou fugindo de imitar teorias eurocêntricas, mas sim trazendo o que eu tenho chamado de um Winnicott nos trópicos, tá? Ou seja, identificar o problema dos universalismos eurocêntricos na teoria do Winnicott, e a gente pode pensar na psicanálise como um todo, que não atingem o sul global. Bom, aí sim a gente pode pensar numa psicanálise situada, tropical e insurgente, sensível às potências dos territórios e dos corpos marginalizados. Bom, primeiro, então, o lar comum inglês do século XX. Bem, eu trouxe aqui uma citação de Winnicott, em que os cuidados ambientais fornecidos no lar comum da época dele se baseavam na família tradicional, constituída por mãe e pai biológicos e filhos. E aqui eu estou chamando como um modelo ideológico de família. Então, Winnicott vai dizer: todos sabem que o lar do homem inglês é o castelo da sua mulher.
Bem, essa é uma frase muito emblemática e que nos dá notícia do que ele está falando, né? O que ele está pensando quando ele está falando de lar comum. Primeiro eu queria destacar a ideia de o lar, né? O lar tem esse enquadre afetivo, não é uma casa, é um lar. Então, a gente está falando aqui de um agrupamento afetivo. Bem, ele vai colocar papéis marcados muito claros, né? Homem e mulher. Então, a gente pode pensar nos papéis sociais. E hoje a gente pode até falar de questões de gênero que não tinham nada a ver com a época do Winnicott, né? Se a gente for pensar em 1971, quando o Winnicott falece, a gente, né, não tinha ainda os estudos de gênero. A gente tinha a segunda onda feminista, mas os estudos de gênero começam ali em meados da década de 70, anos 80. Então é importante a gente identificar os aspectos que estavam ali na semântica de Winnicott e, inclusive, identificar o que ele não alcançou e que a gente precisa alcançar pensando numa psicanálise atual. Quando ele fala o lar do homem inglês, então está circunscrito num lugar, é o homem inglês, né? Então a gente precisa fazer o trajeto para o Brasil. Depois é o castelo da sua mulher. Então, o castelo aqui a gente pode pensar numa metáfora que enaltece o papel central da mulher na cena doméstica, a mãe que cuida, né? E ainda, se a gente for ver quando ele fala isso, né, a publicação dele é de 1945. Então, a gente está falando ali do período da Segunda Guerra Mundial, né? Está ali, final da Segunda Guerra. Então, de novo, tem um contexto histórico que delineia o que ele está dizendo. Depois tem uma outra situação que ele fala assim: no início, todo mundo dependia de uma mulher. Isso significa uma adaptação inicial sensível por parte do ser humano. Esse ser humano é mulher e geralmente mãe. Então, veja, ele está colocando uma situação muito central na teoria dele, que é a questão da dependência. Né? E a dependência em relação ao que ele vai chamar aqui de essa mulher não é qualquer mulher, é a mãe, e é uma mãe que tem que ter algumas características segundo o Winnicott, né? Ela tem que desenvolver uma preocupação materna primária, que ele vai chamar aqui de um estado de loucura da mãe, ao ponto de se identificar profundamente com o seu bebê e, portanto, a partir dessa relação de amálgama, dá todos os alicerces identitários para esse bebê ser ele mesmo, tá? De maneira geral, a gente pode dizer isso. E o cuidado é suficientemente bom, né? Essa é uma métrica, né? Suficientemente bom. Tem uma medida que o Winnicott está nos contando aqui. Mas também é uma medida que eu vou discutir com vocês, que também tem muito a ver com os contextos, né? O que é suficientemente bom na Inglaterra, o que é suficientemente bom no Brasil do Norte, no Brasil do Sudeste, do Sul, porque dentro do Brasil a gente tem estilos de cuidados, realidades distintas, e isso interfere no que a gente vai identificar como suficientemente bom ou não. Bom, pensando agora nessa analogia, né, entre a mãe e a pátria Inglaterra, né, a mãe pátria Inglaterra, a gente tem que pensar que a psicanálise infantil se desenvolveu na Inglaterra muito por causa dessa diáspora, inclusive judaica, né? Então tem toda a família Freud que se desloca de Viena para a Inglaterra. Ou a Melanie Klein também também uma judia, vem para a Inglaterra. Tem outros analistas que estão fazendo esse movimento. E tudo que foi desenvolvido ali, se a gente for analisar a psicanálise infantil, que se deu na Inglaterra, né, especificamente na Inglaterra, ela está muito atravessada pelas questões da guerra. Então, até se a gente vai ver a semântica empregada, vamos pensar na Melanie Klein, em todo aspecto da destruição, que ela coloca como algo importante, né? Os elementos destrutivos, as fantasias destrutivas, sei o bom, sei o mal, essa ideia maniqueísta, né? Que
né, que cria uma ruptura, uma cisão. Então, a gente está falando de questões da guerra. Quando a gente fala da Ana Freud, dos mecanismos de defesa do ego, veja, defesa, né? Então a gente fala de defesa, angústia, destrutividade e outras coisas. E o Winnicott também é atravessado por isso. Mas o Winnicott, ele é atravessado numa outra questão. O Winnicott está pensando na reconstrução do país e ele está pensando quase numa produção de democracia em larga escala, né? E por que isso? Então, quando a gente olha o foco no modelo relacional mãe-bebê, que não é só do Winnicott, mas de todos esses analistas que estavam ali fundando a psicanálise infantil, esse modelo relacional tinha implicações, né, na constituição e no funcionamento do self, no caso especificamente do Winnicott, e abrem algumas frentes de desenvolvimentos teórico-clínicos na psicanálise, com suas particularidades, cada qual implicada na governança das nações diante dos conflitos geopolíticos. Esqueci de passar. Portanto, a mulher é a mãe e não uma mulher. Não é uma mulher menor, né, dentro do conceito do que o Winnicott está trazendo. Ele realmente se baseia na ideia da mãe e nesses cuidados iniciais, que, segundo ele, né, só a mãe pode fazer, não temos que interferir nesse cuidado e que, naturalmente, uma mãe comum é capaz de fornecer para o seu bebê. Isso. Bom, vamos pensar por que ele focou na mãe. Será que é um mero acaso? Ah, porque ele era pediatra e tal. É verdade, mas vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar no contexto geopolítico, né? O Winnicott, em 1939, começou a escrever transmissões de rádio para mães. Em 1943, fez sua primeira transmissão. Bom, 39, início da Segunda Guerra, né? Então, veja, tem um apelo... né? Não é à toa que ele vai falar no rádio, inclusive. Vamos pensar no rádio como um meio de comunicação de massa, em que facilmente se acessa os lares comuns da Inglaterra e, portanto, é um apelo para que as mães possam retomar o cuidado aos seus bebês, porque vamos pensar nas próximas gerações. A gente precisa reconstituir a Inglaterra que está em guerra agora, né? Então, tem esse viés social, histórico, político, ainda que o Winnicott não esteja falando diretamente isso, né? Ele não está, gente, vamos reconstituir a Inglaterra. Ele não está falando isso, mas por todo esse contexto, né, tudo que está acontecendo na Inglaterra, a gente pode sim, né, tecer essa hipótese de que tem uma ligação entre o que está acontecendo. E ele, como um analista, muito preocupado com as questões sociais, ele se tornou um porta-voz e, de novo, né, muito preocupado com essa ideia de produção de democracia em larga escala. E por que democracia? Porque o Winnicott vai falar que a saúde individual, né? Então, vamos pensar no bebê, um bebê que consegue ter o seu início muito bem colocado, porque ele recebeu um ambiente afetivamente responsável, que fez com que ele pudesse ser ele mesmo, e aí ele vai crescendo, e ele vai se constituindo como pessoa, e aí ele vê que ele tem uma família, e essa família tem, cada um tem as suas diferenças, são pessoas diferentes, ele começa a entrar num ambiente multirreferencial, que tem contradições, que tem amor, tem ódio, tem ambiguidades, tem conflitos, e, portanto, se você pode viver isso ali na sua primeira experimentação de lar, bom, talvez você esteja apto para viver numa vida democrática, né? Talvez isso seja o estofo psicológico importante para construir uma democracia. E essa é a tese psicossocial do Winnicott, né? Bom, em seu trabalho clínico, e aí eu vou trazer um pouco da visão, inclusive da minha orientadora de doutorado na Inglaterra, que fala sobre essas questões, né? Inclusive tem muitas produções na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países que fazem essas análises históricas, políticas,
do que estava acontecendo na sociedade britânica no século XX. Então, ela vai dizer que, em seu trabalho clínico com crianças, Winnicott demonstrava estar preocupado com a gestão do clima político na Grã-Bretanha do pós-guerra. Tá? E aqui eu trago um trecho do meu livro. A comunicação de Winnicott volta-se às mães que tinham o papel de garantirem que os lares não fossem completamente desfeitos. Com o alistamento de homens para o front durante as guerras mundiais, o papel da mãe como pilar fortaleceu-se e as diferenças entre mulheres e homens acirraram-se novamente. E após a guerra, sua atenção volta-se àquelas que sustentariam a base do tecido social que precisaria ser reconstituído. Uma outra contribuição aqui é da Warrington, que vai dizer, né, ressalta o caráter político dos desenvolvimentos psicanalíticos pós-guerra na Inglaterra, que ao colocar a análise de crianças como seu fundamento, foi capaz de se desenvolver em um ambiente cultural em que havia uma distância clara e distinta entre adultos e crianças, particularmente nas classes média e alta, e ainda propiciou a reconstrução política da família e o retorno aos papéis tradicionais das mulheres, que atendia às necessidades da economia da Grã-Bretanha no pós-guerra. Então, aqui é importante a gente ver, de novo, tem muitas camadas nessas construções conceituais. Quando a gente olha só do ponto de vista da psicanálise, a psicanálise pela psicanálise, a gente não chega nesse contexto, tá? Por isso que eu sempre faço esse convite para a gente olhar as camadas. Olha aqui, a gente está falando que atendia às necessidades da economia, né? E a gente tem que pensar o quanto que os agrupamentos familiares e o quanto que a distribuição de papéis sociais interferem em questões econômicas, políticas, e aqui nessa época a gente pode falar exatamente o que estava ali contribuindo muito, até pelas ideias do Winnicott, é todo um alinhamento ligado ao liberalismo progressista, né? Que isso também é algo que eu trabalho no meu doutorado. Riley aponta para o discurso pró-família, tendo como cerne o papel da mãe na sociedade, incutido nos discursos políticos pós-guerra que visavam garantir o aumento da taxa de natalidade para compensar as perdas na guerra. Então, também não é à toa, se a gente pensar, né, mães, sejam mães, cuidem de bebês, tem um convite mesmo a recuperar, né, populacionalmente falando, as pessoas que foram perdidas na guerra, né? Bom, e aí o que é o sentido de comum para o Winnicott? Primeiro, né, acho que é importante a gente falar aqui que o período referente à Guerra Fria mostrou o interesse de Winnicott em reforçar a importância do lar comum britânico para o estabelecimento do tecido social e do regime democrático, que é aquela relação que eu falei para vocês, bem como explicitar, por exemplo, a importância da manutenção do Muro de Berlim, que funcionaria como a possibilidade de coexistência de universos distintos, o capitalismo e o comunismo, provenientes de um arranjo maduro de trégua, após um longo período de disputa entre o bem e o mal, vivido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês forem no livro do Winnicott, Tudo Começa em Casa, na terceira parte do livro, ele se dedica a analisar as questões da sociedade, e aí é onde ele vai fazendo essas experimentações, né, de falar um pouco dessa relação entre a saúde individual, a construção do tecido social e principalmente um tecido democrático. Então, por isso que ele vai falar ele tem esses textos sobre o Muro de Berlim, sobre a monarquia, sobre a democracia e assim por diante. Bom,
No texto, algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia. A gente pode pensar que ali tem uma tese geral que relaciona o indivíduo saudável à construção da democracia, de forma que a visão desenvolvimentista de Winnicott coloca nas mãos dos lares comuns a possibilidade de criar o que ele chamou de fator democrático inato, né? Ou seja, da mesma forma que ele teceu uma teoria do desenvolvimento emocional, em que a gente acompanha, né, todas as relações de dependência que o bebê desenvolve com o ambiente, com os adultos afetivamente responsáveis por ele. Quando a gente pensa que, se existe essa tese que faz uma relação entre o indivíduo saudável, né, ou seja, o bebê saudável, ele está mirando também o futuro cidadão. Né? Ele está pensando do ponto de vista psicanalítico, sim, mas também do ponto de vista psicossocial e num sentido cívico, né? Ou seja, ele está realmente articulando essas ideias e por isso que ele vai falar de um fator democrático inato ali, né? Aí o Winnicott vai dizer o seguinte: o bom lar comum é algo que desafia a investigação estatística. Não tem valor de notícia, não é espetacular e não produz homens e mulheres cujos nomes são conhecidos publicamente. Meu pressuposto, baseado em 20 mil histórias de casos pessoalmente colhidas durante 25 anos, é que na comunidade em que trabalho, o bom lar comum é o mais comum. Bem, aqui um comentário, né? Primeiro, aqui, quando ele quando ele declara isso, né, nesse texto, ele ainda tinha só 25 anos de experiência nas instituições que ele trabalhava, mas o Winnicott, na verdade, ele ficou mais 20 anos trabalhando em instituições. Então, a Célia Alexander, que é uma historiadora, ela vai falar que até o final da vida, o Winnicott atendeu 60 mil casos. Né, para vocês terem uma ideia da capilaridade do trabalho social do Winnicott, né? Ele não era digamos, um psicanalista que ficava aí tentando teorizar sobre o social, sobre várias coisas, mas ele punha a mão na massa e ele ia lá atender os casos que chegavam na saúde pública, porque era onde ele atendia. Fora todo o trabalho que ele fez nos abrigos, onde ele encontra Claire Britton, que vai se tornar Claire Winnicott. Ela é muito importante na construção da teoria psicossocial do Winnicott, que também é pouco dito, né? Ou seja, se tem um analista que foi um analista social, não foi o Lacan, né? Foi o Winnicott. Porque a gente vê aí, você quer estudar social, política, você vai estudar o Lacan. Pode ser muito interessante, mas vamos pensar do ponto de vista clínico, o feito do analista. O que ele fez? O que o Winnicott trouxe como legado? E é exatamente esse, um cara que atuou no social, né? E atuou e tem toda essa teoria que nos ajuda, que nos instrumentaliza a atender do ponto de vista de uma clínica institucional, como do ponto de vista de um consultório padrão particular. Bom, na comunidade em que trabalho, de novo, vamos analisar isso. Então, na comunidade em que trabalho, o bom lar comum é o mais comum. Quando a gente pensa do comum, vamos lembrar no que o Winnicott falou para a gente lá no início. Né? Ele tem uma ideia de um comum aí, que passa por um lar, que tem um homem inglês, que, né, o lugar dele não é na vida doméstica, privada, ele não é o rei ali, ele é o rei lá fora, mas tem uma mulher que é a dona do castelo. Né? E todos dependemos dessa mulher que é a mãe. Então aqui tem um enquadre que ele está nos apresentando sobre um comum que ele ou idealizava ou ele via também ali nos atendimentos que ele fazia. E além disso tinham problemas típicos, né? Então não é porque ele falou da mãe suficientemente boa, que inclusive não tem nada a ver com perfeição, é muito pelo contrário. Veja, ele estava falando de problemas típicos encontrados nas famílias, que a gente encontra hoje e sempre encontrou. Então, a dependência ao álcool, omissão de um dos pais, agressividade, assim por diante. Então, para a gente desmistificar também essa ideia, às vezes,
enganosa em relação do que o Winnicott está falando. Bom, o Adam Phillips, ele vai dizer, toda vez que o Winnicott usava a palavra comum, seja para referir-se às mães ou aos lares, expressava de alguma forma um desejo nascido no longo período pós-guerra e de sofrimento nacional, mas também para trazer esperança para gerações futuras, uma vez que em suas notas de caso, pais bêbados ou agressivos, mães incultas tornam-se mães devotas comuns. Então isso aqui é para a gente entender o caldo cultural, né, que o Adam Phillips está trazendo. Tá? É legal que o Adam Phillips também, né, ele é inglês, né, então acho que é importante ver a perspectiva de um inglês também sobre a teoria do Winnicott, para a gente ir compondo, né, as possibilidades. E ele está falando aqui, primeiro, de um Winnicott esperançoso. Né? Ele fala com as mães, ele quer acreditar que mesmo aquela mãe problemática, ela vai dar conta daquilo e vamos pensar no futuro da nação. Então tem um pouco de um certo otimismo assim, carregado aqui, né? Em que o Winnicott está nesse momento de esperança. Né? Ele pensa vamos reconstruir esse país. Portanto, essa consideração de Phillips desnuda o romantismo empregado nas mães comuns em seus bebês e aponta para um discurso de apelo para que os lares ingleses pudessem ser refeitos no mundo pós-guerra. Agora, vamos pensar o seguinte, isso fazia todo sentido para a época do Winnicott, para os interlocutores dele, para o momento que ele estava vivendo. Agora, se a gente considera a mãe e o lar comum como um desejo de Winnicott em encontrar certa esperança numa certa ordem, porque ordem no sentido não de ser obsessivo, mas de dar um entorno para esse bebê, né? É disso que a gente está falando. Mesmo onde a desordem reinava, que era a guerra, pode ser também mais uma constatação de que os conceitos, da forma como foram construídos, incutem um efeito contrário ao seu sentido. Por quê? Porque se a gente fica fazendo uma transposição, né, a mãe, o lar, a mulher, a rainha do castelo, e a gente não faz as adaptações que a gente precisa, parece que a gente está defendendo uma ideia lá conservadora, né, que a gente vem escutando por aí fortemente no Brasil ultimamente, já sempre teve, mas acho que mais forte, essa ideia de lar, pátria, família, essas coisas que a gente ouve por aí. E não é isso, porque o Winnicott não foi sobre isso que ele estava falando. Então a gente precisa entender essas questões para, de novo, identificar as potências do pensamento, fazer as adaptações necessárias e aí sim propor uma ideia de uma psicanálise tropical, de viés winnicottiano, mas que a gente precisa transformar. O Winnicott ele não precisa dar conta do Brasil, não é função dele, né? E aí, então, vamos falar do trânsito entre o Brasil e a Inglaterra. Bom, quando eu fui analisando... deixa eu colocar. Quando eu fui analisando, então, de maneira mais aprofundada, os termos good enough, né, que é o suficientemente bom, e ordinary, que tem tudo a ver com a ideia de ordinary seria o comum, né? Que são termos que o Winnicott usa largamente na sua teoria. Eu comecei a perceber que talvez tivessem muitas camadas também no uso disso. E eu vou depois mostrar para vocês que isso me despertou. Antes eu tinha essa ideia racional, e depois eu tive uma constatação sendo uma estrangeira morando na Inglaterra, tá? Portanto, não se tratam de expressões aleatoriamente utilizadas na obra de Winnicott, sendo assim elementos idiosincráticos da cultura britânica do século XX. Não há possibilidade da inserção dessas palavras e seus sentidos para descrever ou qualificar estilos de cuidado ofertados no Brasil do século XXI, porque elas carregam sentidos que têm a ver com a cultura inglesa. Essa posição não se configura como uma decisão puramente linguística e ocupa um lugar norteador para a construção de uma abordagem contra-colonial, né? Posiciona o Winnicott como o estrangeiro que chega aos trópicos com seu anglicismo polido e às vezes pouco palatável para a cultura brasileira.
E aí eu vou ler para vocês um relato de uma experiência minha na Inglaterra, para trazer como muito mais como um exemplo de como isso também repercutiu em mim, né? É um relato muito pessoal, mas que, de novo, é um convite a vocês pensarem também na trajetória acadêmica de vocês, né? O quanto que as questões culturais elas podem interferir na forma como vocês estão pensando os seus objetos de estudo e entendendo as teorias, porque a gente sabe que a gente estuda praticamente os europeus, né, o tempo inteiro. Então, como é que a gente pensa nesse trânsito, tá? Então, eu vou ler para vocês essa minha experiência. Colchester, Inglaterra, outubro de 2024. Tendo acabado de aterrissar em solo inglês para a realização do meu estágio de doutorado na Universidade de Essex, em Colchester, adoeci. A brusca mudança de tempo, o novo horário, a solidão e todas as dificuldades enfrentadas nos primeiros dias de adaptação em um novo país me levaram a um quadro de sinusite, composto por fortes dores na face, seguido de náuseas e vômitos, que tornaram o dia 12 de outubro um dos piores da minha estada na Inglaterra. Nem Nossa Senhora me salvou. Após tentativas mal sucedidas de tentar abrandar os sintomas, administrando remédios vendidos no varejo, percebi que precisaria recorrer a um médico. Me sugeriram ir ao Hospital de Colchester, administrado pela saúde pública inglesa. E assim fui. Esperei na emergência por aproximadamente 3 horas e durante a ida ao hospital precisei pedir para o motorista do Uber que encostasse o carro porque eu me sentia muito mal. E assim aconteceu, né? Ele parou o carro e o motorista era do Nepal. E ficou muito preocupado comigo, dizendo que eu não poderia estar sozinha nessa situação. Gentilmente me enviou o contato de um amigo seu brasileiro, dizendo que eu precisava encontrar pessoas do meu país para me dar apoio. Já no hospital, durante a espera, passei mal várias vezes, desculpa aqui os detalhes escatológicos, mas vomitei várias vezes e apenas recebia os olhares frios dos ingleses, que ali também estavam, protegidos pela discrição de suas vidas reservadas, um contrassenso diante do alarde escatológico que eu estava fazendo. Quando finalmente fui chamada, o médico me receitou antibióticos e nada além. Perguntei sobre o meu estado e se poderia ser administrado algum medicamento por via endovenosa, como a gente faz aqui no Brasil, né? Já que tinha fortes dores na face e um quadro de vômito reincidente, me impedindo de ingerir água ou qualquer alimento. O médico, no bom estilo inglês, me respondeu. E aí eu vou tentar falar em inglês, né? Fazer uma teatralização. I don't understand what you're saying. We don't do this kind of thing here, my love. You are in a good clinical condition. Incrédula, eu argumentei. Você entendeu que eu não consigo ingerir nada? Como eu vou tomar um antibiótico se nada para no meu estômago? Com a sobriedade e o pragmatismo do inglês típico, me respondeu. Go to the shop and buy a cracker. It will help you to take the medication. Ainda perplexa, estava nessa condição aguda, há aproximadamente 8 horas, sem contar os dias anteriores em que os sintomas já estavam em curso e muito abalada psicologicamente, rebato. Isso nunca aconteceria no meu país. É um absurdo você dispensar uma pessoa de um hospital numa situação como a minha e não administrar nenhum medicamento para cortar o meu mal-estar. Finalmente, ele responde, My love, I'm trying to help you. I don't understand why you are saying that. Não é possível reproduzir aqui o tom da fala e a expressão no rosto do médico, mas o choque cultural naquele momento fez história na minha memória psicossomática e comecei a entender um pouco mais em qual terreno minha tese estava pisando. Fui me dando conta que talvez o médico que me atendeu tenha sido good enough e tenha apostado que de alguma forma as coisas retornariam ao normal, como pede a boa vida cotidiana, the ordinary good life. No entanto, para minha bagagem cultural, inclusive eu comecei a fazer um estudo antropológico pessoal, conversando com vários estrangeiros e todos
falavam as mesmas coisas, né? Qual era o choque cultural de morar na Inglaterra? Então, para minha bagagem cultural, essa experiência ficou por um tempo ecoando como falta de tato ou empatia, em uma tentativa de esvaziar o meu sofrimento, desautorizando o meu mal-estar, típico do homem inglês médio, que, conforme o próprio Winnicott já havia alertado, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, o homem inglês médio não quer ser perturbado, ele não quer ser lembrado de que há tragédias pessoais por toda parte, de que ele não é realmente feliz. Em resumo, ele se recusa a desviar sua atenção do que lhe é familiar. É o Winnicott fazendo uma crítica à sua própria cultura. Essa experiência também me fez pensar incansavelmente em Winnicott e em sua mãe suficientemente boa. A mulher de verniz branco, oriunda do período pós-guerra e pós-colonial, bem como no seu apreço pela simplicidade e nas inúmeras vezes em que expressões como good enough e ordinary aparecem em sua obra, iluminando um caminho que inevitavelmente minha tese precisaria percorrer. Porque há várias camadas no uso dessas expressões e palavras, e senti na minha própria pele que precisariam ser detalhadamente estudadas, porque não se tratavam de mero acaso ou de simples expressões idiomáticas. Na cena contemplativa da classe média inglesa do século XX, com ecos ainda no século XXI, não há espaço para os alardes e as diferenças imbricadas naquilo que é estrangeiro, destoante da modéstia plácida da vida cotidiana na Inglaterra. O que é o estrangeiro? É o estrangeiro discrepante, representa tantos imigrantes, advindos da África, da Índia ou do Caribe, no período pós-colonial, nas décadas de 50 e 60, momento que eu diria mais profícuo de produção de Winnicott, né? Ou seja, é isso que estava acontecendo na Inglaterra, né? Nas décadas 50 e 60. Portanto, o estrangeiro discrepante representa tanto esses imigrantes como a psicanalista latina recém-chegada dos trópicos em pleno século XXI. Tá? Então, essa contribuição que eu queria fazer em relação ao meu relato. E aí, quando a gente pensa nessa cena que eu descrevi para vocês, né, e que aponta para camadas, a gente tem que pensar que, quando analisadas à luz da problemática sociopolítica enfrentada por Winnicott na Inglaterra, no período das grandes guerras mundiais e da Guerra Fria, revelam a impossibilidade de transpor a realidade brasileira às proposições winnicottianas se essa transposição for feita de forma apressada. Tá? A gente vai ter que entender as camadas e aí sim identificar as potências do pensamento de Winnicott para fazer uma boa tradução, vamos colocar assim, né? Como que nós traduzimos essas questões. E é por isso que eu venho trabalhando na ideia de pensar o Winnicott nos trópicos. Inclusive eu tenho uma comunidade, né, de estudos teórico-clínicos com essa visão contracolonial, porque a gente precisa identificar, quando a gente faz essa análise, entendendo contextos, elementos sociais, políticos, e eu acho que a gente precisava fazer isso para a psicanálise como um todo, a gente identifica as potências do pensamento do autor. Né? Então, a ideia aqui é ampliar, não é jogar fora, muito pelo contrário. Né? Só que a gente só pode ampliar uma ideia se a gente entende o que está por trás da ideia. Né? Será que é só uma ideia da psicanálise, sim, do nada? Ou será que tem sempre um contexto histórico, político, geopolítico por trás? Inclusive no que a gente faz no Brasil, né? Portanto, a ampliação da ideia de cuidado materno para uma noção de ambiente, né? Que ambiente também é algo que está dentro da semântica do Winnicott, que inclui não apenas o expediente da cuidadora ou cuidador principal, mas também o seu entorno, é uma das potências que a gente pode pensar para o Winnicott quando ele chega nos trópicos no século XXI. O conceito de ambiente, em Winnicott, traz um aspecto teórico-clínico de ampla aplicação atual e é útil aos nossos dilemas, né, de brasileiros, principalmente para a gente pensar numa clínica de território. Bom, ele vai além de uma questão entre gêneros, né? Eu estou falando de ambiente suficientemente bom.
a gente poderia falar adultos afetivamente responsáveis, né? Então a gente não está fazendo nenhuma demarcação de gênero. Abre espaço para pensar as variações e estilos de cuidados em um contexto intragênero, porque mesmo se a gente pegasse uma categoria mulher, que a gente nem usa mais dessa forma, né? E falar a mulher. O que é a mulher? Quantas pessoas que se colocam no lugar, que se identificam com mulher, quantas possibilidades de maternidade são possíveis? Então isso não é reducionista, não deveria ser, né? Bom, então é um contexto intragênero, transracial, né? Porque a gente tem que pensar como as questões de raça também são importantes para falar de estilos de cuidados, e que perpassa distintas classes sociais. Portanto, não é excluir a mãe, conforme o Winnicott nos apresentou, uma mãe num modelo tradicional, porque existe a família tradicional. Existe essa mãe que entra em preocupação materna primária, que vai poder se identificar com o seu bebê. Existe, mas não existe só ela. Existem muitas outras possibilidades. E o meu trabalho é sobre isso, né? Porque quando a gente pega um conceito e universaliza, a gente fica, parece que, transmitindo uma ideia de que todo mundo tem que chegar naquele lugar. E tem outras formas de cuidado, não necessariamente feitas pela mãe biológica, como mães que são adotantes, por exemplo, que entram em preocupação materna primária, né? E outras possibilidades que a gente tem, principalmente no Brasil, um país assolado por várias questões sociais. Se a gente olha para uma maternagem e fala, nossa, ela não é suficientemente boa, poxa, a gente pode estar incorrendo numa violência aqui, porque depende do contexto que você está falando, né? Ela não é porque ela não tem condições subjetivas ou porque não tem esse ambiente estendido que a gente precisa entender como ele opera nesse cenário ontológico da existência do bebê, né? Portanto, a mãe suficientemente boa do Winnicott, além dela ter que ser traduzida para o campo do Brasil, ela é um dos segmentos possíveis para todas as possibilidades que a gente tem aqui. E aí eu vou ler uma passagem do Winnicott. Inclusive, quem me brindou com essa passagem foi o Thales Absaber, que eu acho que ele entendeu muito bem do que eu queria falar no meu trabalho, né? Então, o Winnicott vai dizer: a parte mais precária do complexo, que é chamado de bebê, é a experiência de vida acumulada do bebê. Realmente faz diferença se eu nasço em uma comunidade beduína, onde a areia é quente, ou como filho de um prisioneiro político na Sibéria, ou como filho de uma esposa de comerciante no úmido, mas belo oeste da Inglaterra. Esse aqui ele está falando dele, né? O Winnicott é esse cara que era filho de uma esposa de comerciante no úmido, mas belo oeste da Inglaterra. Eu posso ser criado em um ambiente suburbano convencional, ser ilegítimo, filho único, o filho mais velho ou do meio de 5, ou o terceiro menino entre 4 irmãos consecutivos. Tudo isso importa e faz parte de mim. Gente, o Winnicott, ele está nos convocando a tropicalizar as suas contribuições, né? Acho que primeiro que ele vai trazendo como o bebê é um complexo, né? Por todas essas interferências que a gente está colocando aqui. Bom, mas no início o Winnicott vai dizer que o bebê, ele fala aquela frase emblemática, o bebê nem existe, né? Tudo bem, ele está numa relação subjetiva com a mãe, mas veja, ele mesmo vai ver que isso é uma relação subjetiva e o quanto é complexo, né? Esse ambiente que compõe esse cenário ontológico, cuja existência do bebê é completamente dependente, né? Então, ele está nos convocando a fazer uma leitura em camadas também das suas contribuições. E aí eu trouxe como inspiração a gente pensar no trabalho da Adriana Varejão. Eu gosto muito do trabalho dela, fez essa obra aqui que ela chama de Ruína Brasilis, principalmente nesse momento, foi em 2021, foi exposta em 2022 na Bienal, e que ela já tenta traduzir esse ambiente do Brasil, né? Não é à toa que é uma escultura, né? Uma edificação verde e amarela. Ah, desculpa. Eu fico olhando para lá, eu podia ter olhado para lá, mas tudo bem. Verde e amarela, em que a gente tem
por um lado, ela se inspira até nos azulejos portugueses, que a obra da Adriana Varejão passa um pouco por aí. O verde e amarelo tem tudo a ver com esse patriotismo da extrema-direita, mas que tem fissuras, né, gente? Quando não é esse edifício bonitinho que a gente às vezes quer achar que é, né? E aí eu fico pensando que a psicanálise também não pode ter um lugar totêmico, né? Em que a gente precisa entender o que está por trás das fissuras, né? Vamos entender a carne. É feito do quê? Aqui ela faz um trabalho em madeira imitando a carne, né? Então eu acho visceral esse trabalho, né? Eu acho que é sobre isso que a gente tem que pensar. E aí tem um comentário, né, num site que vai fazer, né, vai falar um pouco da obra. Então fala que a obra é uma crítica à apropriação das cores da bandeira, né, que a extrema-direita fez aqui no Brasil, para defender ideias retrógradas. A coluna que deveria sustentar o edifício está ruindo tragicamente. Uma ferida exposta que a artista não deixa de cutucar, e claramente ela põe o dedo na ferida. Então, de alguma forma, o meu convite é para a gente pôr o dedo na ferida também, tá? Quando a gente pensa em psicanálise. Aqui tem vários dados, eu acho que eu não vou falar para ficar muito enfadonho aqui, mas tem muitos dados do IBGE que eu vou trazendo a realidade do Brasil, tá? As diferenças que a gente tem nas regiões, quando a gente compara a região norte com a região sudeste, em termos demográficos, os diferentes tipos de famílias que a gente tem. Quando a gente vê os dados demográficos por gênero, a gente vê, claro, muito mais a participação de mulheres no cuidado de pessoas. Quando a gente faz um recorte por raça, a gente vai ver um outro número, tá? Então, no meu doutorado eu vou apresentar dados estatísticos mais apurados, né? Assim que eu digo, mais amplos. Aqui só para dizer para vocês, né? Eu acho que eu quis ir fundo, trazer dados reais mesmo, para a gente ver de que comum a gente está falando, né? Porque a gente pode também, eu posso erroneamente achar que o comum do Brasil é das pessoas que vão no meu consultório. Não é um recorte. Como é um recorte, uma clínica, né? Uma prática clínica institucional num território específico, tudo é um recorte. Mas se a gente quer pensar numa teoria e numa prática clínica que seja palatável para o Brasil, a gente tem que pensar nas diferentes realidades, né? E aí, então, de novo, né? Então, a gente tem que entender o que significa ser suficientemente e o que significa ser bom, dependendo do contexto que a gente está falando, né? E será que podemos classificar os estilos de cuidados sem considerar o cenário ontológico dos bebês brasileiros? Aqui eu também acho que eu não vou ler isso para ficar, acho que a gente já falei bastante, mas no meu livro, quem se interessar dá até para baixar na internet, tá? Porque ele é open access. O Feminino entre Nós, um diálogo com Winnicott. Na página 173, você vai encontrar um texto que chama O Puerpério de uma Favelada. Tem a ver com, enfim, uma experiência no SUS, que uma médica do SUS publicou nas suas redes sociais, e eu trago só como um exemplo, né, de como a gente pensa o ambiente para além só de uma questão da mãe suficientemente boa, né? Um ambiente que está aqui no Brasil, que é uma das possibilidades, né, de puerpério, né? Então, acho que é para vocês também se inspirarem um pouco nisso. Tem outras formulações aqui, eu vou passar. Deixa eu ver. Tá. Bom, então, só para a gente fechar aqui, a ideia de família, analisada pela antropologia, quando atravessada pelos estudos feministas e de gênero, tensionaram os papéis sociais de homens e mulheres e evidenciaram a importância para a vida social e coletiva e talvez democrática de agrupamentos entre pessoas que estejam afetivamente conectadas sem necessariamente apresentarem laços consanguíneos, né? E acho que, de certa forma, o próprio Winnicott ele sugere, em vários momentos da sua obra, que nós não podemos negar o ambiente real. Agora, uma pergunta. Por que seguimos negando na transmissão de seus desenvolvimentos teórico-clínicos no Brasil?
Por que seguimos falando de mães e bebês com críticas esparsas ou inexistentes, ligadas ao cenário ontológico? Essa ideia de cenário ontológico, enfim, uma coisa que eu inventei aí, que eu achei que fazia sentido pelo que eu estava querendo dizer, não é um termo do Winnicott, tá? Então, com críticas esparsas ou inexistentes ligadas ao cenário ontológico que define a existência do bebê inglês do século XX e que não alcança os bebês brasileiros do século XXI. Portanto, o Winnicott é convocado a responder às urgências e singularidades do sul global a partir de uma leitura contracolonial e interseccional da teoria, entendendo seus limites eurocêntricos, com uma exploração de possibilidades de reinvenção crítica. Tá? Portanto, a ideia é muito mais interrogar implicações ético-políticas, silêncios que podem acontecer se a gente não faz essas contextualizações aqui, e, ao mesmo tempo, identificar as potências do pensamento do Winnicott, que foi um clínico muito potente e pensou muito as questões sociais. Tá? E aí, então, só para fechar, tem uma ideia aqui né, para a gente entender, né? Ou seja, se a gente entende o lar comum como centro, aspectos subjetivos ligados aos cuidados suficientemente bons, um espaço multi-referencial para o bebê, né? A gente pode pensar numa camada, essa amarelo, meio laranja, pensando que, para a gente entender todo esse entorno chamado ambiente, a gente precisa entender os marcadores interseccionais, os aspectos geográficos, históricos e políticos, e aí sim ter uma ideia geral do que seria esse cenário ontológico dos trópicos, né? Portanto, o movimento não é de exclusão, o movimento é inclusivo, tá? Não há outro caminho para chegar no sul global, segundo a minha perspectiva. Portanto, desde o sul global, a gente tem que evitar o apagamento das margens, e quando eu falo das margens, não só das margens dentro do Brasil, mas nós nos colocando como periféricos em relação à Europa, né, à América do Norte, né, que inclusive vem cada vez mais tentando colonizar a gente, né? Portanto, quando as reverberações e silêncios da transmissão da obra winnicottiana no Brasil precisam considerar o racismo estrutural, a colonialidade, a desigualdade social, porque assim a gente identifica as fraturas no percurso. Lembra da obra lá da Varejão, né? Vamos entender essa carne que aparece com a fissura, tá? Porque as fraturas, elas indicam universalismos psicanalíticos versus as realidades periféricas. Portanto, a psicanálise tropical precisa ser situada, insurgente e trazer a potência dos territórios, tá? E aí eu deixo uma pergunta final para vocês pensarem. Aqui eu pensei nos alunos estrangeiros, mas acho que pode ser para todo mundo, né? Qual o impacto de estudar no Brasil para a construção do seu desenvolvimento pessoal e acadêmico? E a gente pode pensar, mesmo quem não é estrangeiro, né? Como é que vocês têm pensado essas questões no campo das ciências sociais, humanas, da psicologia? E como o caldo cultural que você traz em sua bagagem pode contribuir para a construção de novas epistemes? Bom, por fim, antes de finalizar completamente aqui minha fala e abrir para vocês fazerem comentários, perguntas, eu deixo aqui meu Instagram, fernandacristinadias.dias, e aí eu faço um convite, eu deixo um presente para vocês, para quem gostou dessa aula, quer receber uma aula adicional, você pode ir lá no Instagram e falar, Fernanda, na direct, te vi na USP, que eu vou mandar para você essa aula adicional. Tá? Se você gostou desse tipo de troca, desse tipo de informação que eu trouxe hoje. Tá? Era isso, então, muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Muito estimulante, né? Vamos abrir primeiro, antes, dá vontade de ficar conversando com você, mas a gente já se conhece bastante, assim, né? Então, primeiro quero abrir para ver se vocês querem colocar questões. Parte de vocês é estrangeiro,
está vivendo como estrangeiro, né? Fernanda viveu como estrangeiro, eu já vivi como estrangeiro. É uma dissonância dos diabos, né? Identificar os códigos de se a pessoa é sincera com você, se você pode confiar, se você está entendendo o que está acontecendo. Às vezes isso causa dissonâncias e grandes complicações, né? Então, bom, como nós estamos nesse regime de bate-papo, assim, né? Se vocês quiserem também comentar suas experiências, comentar a partir do que a Fernanda falou, né? Por favor, né? Como nós estamos transmitindo ao vivo e depois isso também vai ficar gravado, eu pediria para que quem quiser falar viesse até o microfone, né? Para fazer com que nosso papo fosse público, assim, tá bom? Bom, se você se sentir melhor falando daí, tudo bem, né? Ficamos... Eu posso repetir aqui. Né? Pode falar. Não. Não, tudo bem, mas... Então, por favor. Nome? Como? Myron. Faz coragem, vem para o microfone, porque você está divulgando um grupo muito importante de atividade institucional, né? Você vai ficar, além de você ficar bem na fita, né? Eu acho que você está falando alguma coisa que tem interesse público, então... Isso, né? Vê se está ligado. Dê botãozinho nele. Isso. Agora sim. Foi. Então, novamente, Myron, estou no 4º semestre de psicologia e eu faço parte de um projeto chamado Amigo USP. Acredito que isso seja na USP como um todo. E eu recebo os intercambistas aqui no Brasil, também ajudo eles com a burocracia, todos os processos imigratórios. Acabo também fazendo muitas amizades, então é algo muito bom. Eu pretendo fazer intercâmbio em algum momento, então essa experiência com eles acho que é muito preparatória para mim, porque... especialmente os que vieram fazer o intercâmbio aqui, me trouxeram uma perspectiva do cenário da psicologia no mundo que eu não tinha. Porque, bom, como eu não saí muito do Brasil e essa é a minha primeira graduação, eu me baseio a partir do que eu vejo aqui. E quem vem de fora fazer psicologia aqui traz uma perspectiva bem diferente. Acho que em outros países é realmente ensinado de outra forma, o conteúdo geralmente que é enfatizado é o outro. Então acho que é uma experiência que abre muito assim, os horizontes, abre muito também a cabeça assim, para novas áreas, pensar a psicologia de diferentes maneiras. E é uma troca mútua, porque assim como abre para mim também... para eles, naturalmente, isso ajuda. Obrigada pelo depoimento, né? Eu acho que
isso que você percebeu, né, que a psicologia, e eu vou falar a psicanálise, ela é muito diferente em outros países, eu percebi também, né, lendo os textos na Inglaterra, e vendo que, inclusive, por exemplo, na Inglaterra, né, a gente está falando aqui, eu trouxe as ideias do Winnicott, a gente está falando do movimento de efervescência, né, Sociedade Britânica de Psicanálise, início da psicanálise infantil. Se você for hoje na Sociedade Brasileira, foi um ato falho, na Sociedade Britânica de Psicanálise, tentar se inscrever para um curso, praticamente não vai ter, porque ninguém se inscreve. Né? A psicanálise na Inglaterra quase não existe. E aí eles estão migrando. Quem estuda psicanálise, não que não tenha psicanalista, tem, mas assim, se a gente for pensar na representatividade, é muito pequena. E aí, quem está estudando psicanálise está estudando dentro de um departamento de estudos psicossociais. Então, você vai ver nas grandes universidades, eu estudei um departamento de estudos psicossociais e psicanalíticos, porque as pessoas estão muito mais entendendo a psicanálise a partir dessa visão histórico, social e política, mas ligada a uma visão psicossocial, né? Então isso eu só fui descobrir lendo os textos aqui no Brasil mesmo, e quando eu cheguei lá eu me deparei com essa realidade. Então acho que é muito importante isso que você está falando, o quanto que abre espaço, e quanto abre espaço para a gente pensar, por exemplo, que hoje a psicanálise, ela é o berço da psicanálise atual é o Brasil, né, a Argentina, também outros países, mas a psicanálise pulsante está aqui nos trópicos, né? Então, mais um convite para a gente contribuir e repensar e aí exportar o nosso conhecimento para os europeus, né? Uhum. Uhum. Qual que é seu nome mesmo? Diana. Então, a Diana está perguntando se eu tenho ideia, já que eu estou fazendo essas análises críticas, se eu tenho ideia de propor uma nova semântica, né, para o Winnicott. Acho que seria, não sei, né, não pensei nisso, para falar a verdade. Eu estou mais preocupada com os conceitos e talvez a gente entender o que está por trás dos conceitos. Algumas semânticas eu acho importantes. Por exemplo, eu não vejo sentido hoje falar de mãe suficientemente boa, se a gente tem ambientes, cuidados ambientais. De novo, pensando que a mãe está aí dentro, mas não só a mãe, né? Outros agrupamentos parentais podem estar aí, né? Não é, de novo, né? É bem importante frisar, eu não quero excluir a mãe dessa história, não, é expandir. Então, acho que e eu não estou falando assim, não fui eu que pensei, se você, até no meu livro também eu tenho isso, eu fui pensando, eu fiz uma análise transversal na obra do Winnicott, eu identifiquei vários termos correlatos que não são mãe suficientemente boa, mas que dão essa ideia de amplitude que a gente quer falar aqui. O próprio Winnicott propõe na obra dele. Então, nem sei se precisa a gente ficar propondo numa nova semântica, né? O próprio Winnicott, ele nos convoca isso e ele nos dá algumas opções, né? Acho que o meu interesse é muito mais trazer uma análise crítica para o que a gente anda falando por aí, né? É muito mais nessa ideia. Posso acrescentar um comentário? Assim, mãe, talvez não. Mãe é um conceito. Espero terminar de falar, tá? Mãe é um conceito universal. Não há sociedade humana onde mãe não esteja presente, esteja ao longo da história, desde a sociedade pré-histórica até hoje, ou seja, passando pela história do homem, mãe, vamos assim dizer, tem uma presença universal e até mesmo a ideia, nem diria conceito, mas a ideia de mãe, ela, frase sintética, mãe é universal. Mas
a ideia de mãe só tem validade singularmente. É a minha mãe, a mama África, a mãe inglesa, a mãe da periferia, a mãe da Rocinha, a mãe baiana, a mãe judia, a mãe italiana, no extremo, a minha mãe. Então, isso é muito importante, porque talvez vá de encontro à tua pergunta, que os conceitos, eles não são mais importantes do que a realidade. Os conceitos são um modo econômico para falar mãe, para se dirigir a alguma coisa, né? Mas mais importantes que um conceito é o que ele nos leva a ver. Então, o que Fernanda fez é notável, assim, ele pegou o conceito de mãe suficientemente boa e foi para a realidade. E quando ela foi para a realidade, ela encontrou uma variedade, né, enorme, né, de mães, de modos das famílias se organizarem, né? E isso então nos leva na nossa vida de estrangeiro, essas dissonâncias aparecem mais intensamente. Uhum. Só vou falar o que você comentou, né? Está sendo colocado aqui a importância de se falar também do pai suficientemente bom, né? Já que a gente está pensando no ambiente amplo. Eu diria até, Leopoldo, se você me permite, acho que a maternagem é universal. Uhum. Não sei se é a mãe. Porque se a gente pensa em combinações parentais, por exemplo, um casal homossexual masculino não tem mãe, mas tem maternagem, né? E aí a gente consegue fazer extrapolações. Talvez uma mãe metafórica, mas eu acho que perde, porque a gente está falando numa marcação de gênero. E tem muitas mulheres que são mães e elas não são essa mãe descrita pelo Winnicott, né? Então, eu sempre prefiro pensar na função da maternagem, né, e não numa figura. Tem, claro, dados, mas a realidade também nos mostra isso. Então, hoje, dados do IBGE vão mostrar, por exemplo, que cresceu, olha só que interessante, cresceu a formulação parental, que é homem com filhos, né, cresceu. Por algum motivo aí, a gente pode ter, e eu também vou trazer isso no meu doutorado, a gente tem basicamente 4 formulações, né? Um casal heteroparental, casal homoparental, tem formações de famílias mosaico, ou seja, eu caso com uma pessoa, essa pessoa traz filhos de outros relacionamentos, eu trago os meus, ainda temos nós, os nossos filhos, é uma família mosaico. Família uniparental, masculina ou feminina. E esse modelo uniparental feminino também é muito presente no Brasil. Tá, então isso que é importante dizer. Não tem papai, porque não tem lá o pai suficientemente bom que você aponta. Acho que é um ponto importantíssimo isso que você trouxe. Cadê o papai? Foi embora, né? E está crescendo também o número de homens que estão se responsabilizando por esses cuidados. Então, né, a gente amplia, assim. Tem algum aluno estrangeiro? Sim? Poxa, vocês não vão falar nada. Eu vim falar com vocês, especialmente. Vocês são da onde? Alemanha. Mora na Espanha. Ah, tá no trânsito, né? Mas vocês não são obrigados a falar. Foi só uma brincadeira. Talvez vocês possam dizer por que o Brasil? Por que vocês vieram estudar no Brasil? Sim. Uhum.
Ótimo. Alô, passei 2 anos morando. Acho que desligou. Desculpa. Agora tá certo. Sim. E aconteceram diversas dissonâncias interessantes, assim, não tão trágicas como extremas. Quando eu precisei ir no sistema de saúde francês, até que funcionou razoavelmente, não tive essa dissonância assim. Mas vou contar algumas dissonâncias, que todas elas têm a ver com dissonâncias afetivas, né? A primeira delas foi quando eu encontrei meu orientador na França. Falei, oi, ele perguntou o que o senhor deseja. Aí eu falei, não, eu sou brasileiro, estou chegando, o senhor me liga tal dia, tal hora. Virou as costas e foi embora. Eu achei totalmente mal educado, que coisa assim. Depois de 2 anos eu entendi que era objetividade francesa, que não tinha nada a ver com mal educado, ele não estava me tratando mal. Outra, estava 3 meses na França, em Paris, e já era tudo cartão, né? Tem carte bleue. Sem ela você não ia no supermercado, não ia nada, eu não tinha conseguido ainda. Aí eu tomei fôlego, fui um dia no banco, passei a manhã inteira no banco sem falar direito francês, tudo. Voltei para casa cheio de papéis, tudo. E disse, olha, segunda-feira nós temos a carte bleue. Só tem um probleminha, eu acho que a gente está comprando uma casa aqui. Tinha a ver com poupanças, coisas assim, que você tinha que fazer depósito, era poupança logement, coisas assim. E no início da minha vida na França, os franceses dizem para você, às vezes você vai conversar com eles, você é um pouco formal, ele fala, não precisa, né? Não precisa ser tão formal assim, tudo. Depois de 2 anos lá, tudo eu aprendi que quanto mais formal e educado você for, mais ele te respeita, mais abre as portas, até é falso, e você não precisa. Por que estou contando essas experiências pessoais? Porque talvez vocês possam contar das dissonâncias que vocês estão vivendo aqui em termos de como que funciona a afetividade, como é que funciona a amizade, como é que funciona a relação com o professor. E isso é importante não só para a experiência pessoal, isso é importante para esse outro aspecto, Fernando falando da psicanálise, quando você trata de alguém, né? Veja, um comentário de um amigo meu canadense, né? Ele ficou super amigo meu, tudo, e a partir de um momento ele me convidou para que a gente passasse a se tratar pelo tu, né? Os franceses falam tutoyer, né? Quando você tutoia alguém, essa pessoa é seu chapa, é alguém irmão, é alguém da família, assim. Então eles fazem disso um evento. E a última vez que eu estive lá conversando com o analista, tudo, ele falou, vocês não têm o tu? Não, lá é todo mundo você. Ele falou, puxa, clinicamente nós temos. E isso estabelece uma distância entre o analista e o paciente de imediato. O vous é uma distância estabelecida. E se você usa o tu fora de contexto, é uma invasão. Né? Então, imagina a dificuldade. Agora vou falar uma coisa que acontece muito. Um analista brasileiro que estudou na Inglaterra, ou estudou os ingleses, ou estudou os franceses, aplica a psicanálise francesa ou inglesa no contato com o brasileiro. A primeira dissonância é distância, rechaço, afastar. Okay? Então isso eu acho um aspecto disso que Fernanda trouxe para a gente pensar, que não é só um aspecto pessoal, é um modo de entendimento da subjetividade, um modo de entendimento de como se dão os encontros. Eu acho que o que Fernanda colocou e o que a gente está levantando aqui é um pouco a pergunta,
como vocês que são estrangeiros ou têm um contato com a estrangeiridade, por assim dizer, mesmo sem ser estrangeiro, morando na Espanha, como que isso tem alterado o pensamento de vocês, as pesquisas de vocês. Isso seria super interessante de a gente compartilhar, se vocês quiserem. Me fez pensar na Inglaterra, né? E esse jeito polido, né? Muito educados, assim, e que também você não vai sentir que você foi maltratado até a página 15, né? Porque, por exemplo, essa situação que eu falei para vocês, que dá um choque cultural muito grande, porque eu estava completamente vulnerável. Eu estava sozinha, não conhecia ninguém, passando muito mal. E assim, morando por um tempo num alojamento da universidade, porque eu tinha que, né, esperando para até conseguir o apartamento lá que eu ia alugar, e o quanto que eles estavam sendo muito educados no modo inglês. My love, né? My love. E eu acostumei com isso, eu achava até um deboche mesmo, mas eu vi que todo mundo me chamava de darling, my love, em qualquer lugar que eu fosse. Então, tem a ver com o jeito inglês, tem a ver com o jeito polido deles, e que não necessariamente é cuidado, né? Que não necessariamente tem pessoas que te tratam muito bem, mas elas não vão te dar a menor atenção, né? Então eu nunca sabia, é um pouco o que o Leopoldo falou, né? Eu nunca sabia se está sorrindo para mim porque você é educado ou porque você gosta de mim. Então a gente tem que entender os códigos mesmo, culturais, né? E por isso que fez eu pensar tanto no Winnicott. Não que eu acho que o Winnicott, acho que ele é um inglês bem, bem aberto, né? Ele mesmo critica o modo inglês médio, né? E ele até fala nessa passagem, né, que eu li lá, que ele acha que é por isso que a psicanálise infantil pôde se desenvolver, porque não foi feita inicialmente por ingleses, apesar dele estar no meio. A maior parte ali eram judeus, com uma outra visão, né? Anna Freud, Melanie Klein, vieram de outra região da Europa, e ele até comenta, se fosse ficar só nos ingleses, talvez não tinha esse caldo todo da psicanálise infantil. Então, só um comentário que... o seu comentário ressoa em mim também a partir daí.
sentir mais confortável, né, na sua cultura, para poder ser você de uma forma mais espontânea na clínica, né? Tem uma coisa importante, eu vou falar um pouquinho da psicanálise que está se desenvolvendo nos últimos anos, que é da psicanálise, mas o que talvez seja importante para todas as práticas clínicas psicoterápicas. Durante um tempo, inicialmente, a psicanálise queria entender o que aconteceu com a história de cada um. E o seu negócio era lá entender, como um Sherlock Holmes, saber a sua história e saber por que é que eu não consigo encontrar um namorado ou uma namorada, por que é que eu não consigo tal coisa, ou quais são, tenho medo de avião, essas coisas. Entender. E a psicanálise, então, como prática psicoterápica, mas outras também, foi levada ao extremo do entendimento, né? Um estímulo enorme da mente para ser entendida. E também, ao longo dos anos, os psicanalistas começaram também a perceber que só entender não era o suficiente. Ela passava anos em análise, entendia tudo e não mudava nada. Não só em análise, em outras coisas. Então, muitos analistas começaram a perceber que era necessário experimentar coisas novas, ter experiências, seja na relação terapêutica, seja experiências na vida. Okay? Agora, para ter experiências, precisa corpo. E precisa ter afeto. Sem corpo e sem afeto, não tem experiência. Nesse sentido, estou de acordo com Fernanda que na América do Sul a gente tem bastante corpo. Na África também. Mas talvez aqui nós tenhamos as condições, é um caldo, por assim dizer, uma mistura interessante desse tipo de composição, né? Essa descrição um pouco empírica que eu falei para vocês, ela está na base de uma série de pesquisas, do próprio entendimento clínico, da psicologia. Então, eu acho que são elementos que a maneira como o nosso corpo é em cada cultura é muito diferente. Né? Sim. Uma coisa é intervir no corpo, tá ok? Outra coisa, e aí, seja massagem, seja práticas de terapia corporal, práticas reichianas ou práticas mais atuais de cuidado com o corpo, e a psicanálise, num certo sentido, ela evita esse tipo de contato pelas ambiguidades que a relação corporal pode produzir, tá ok? Pelo menos ela evita isso enquanto instrumento de ação transformativa, por assim dizer. No entanto, tem diversas maneiras do corpo estar presente numa análise e do analista também estar presente. Desde coisas menos comuns, mas que podem ter um efeito terapêutico grande, segurar na mão de um paciente, cumprimentá-lo ou um abraço, né? Então, até experiências que não são exatamente de tocar no corpo, mas são experiências onde o corpo está presente. Exemplo banal. Chega um paciente no meu consultório com a camisa do São Paulo, time de futebol. E eu sou palmeirense, ele não sabe. E o São Paulo ganhou do Palmeiras no domingo, sessão da segunda-feira. São Paulo ganhou por 2-1, pênalti, roubado. E o paciente passa a sessão sem falar nada. No final da sessão, na hora de ir embora, intuitivamente eu falo, mas não foi pênalti, né? Ele dá risada. Isso foi um acontecimento de brincadeira conjunta. Mas ela implica uma grande intimidade.
Ok? Esse é um exemplo. Outro exemplo também, agora exemplo não meu. Paciente está no hospital, sozinho, hospitalizado, liga para o analista liga para o paciente, ou vai visitar o paciente. Ok? Isso pode significar a possibilidade de contar com alguém, confiar em alguém. Outro exemplo, o paciente vai na sessão, está numa situação muito difícil, se desorganiza, está muito triste, não tem condições de ir para casa. O analista fala, cara, espera aqui na sala de espera, eu tenho um paciente para atender, depois eu te levo até o táxi. Okay? Então existe uma série de possibilidades de você estar presente, ter experiências onde o corpo está presente, ou o afeto, por assim, ele tem uma presença grande, que não é só a reflexão mental, por assim dizer. Né? Então tem essas diversas, ainda que, como você bem colocou, fazer uma psicanálise com as mãos e fazer massagem é uma contradição um pouco nos termos. Por outro lado, a psicanálise não é só fala. Né? Psicanálise, e desde isso, o seu início, acho que tem alguma coisa, o psicanalista é alguém que você confia para entregar a sua vida, contar a sua vida, compartilhar suas coisas e ter experiências de confiabilidade, de não julgamento, de experimentação de si mesmo. Né? Então, acho que são esses. Fernanda tem experiências grandes assim nessa direção também. Eu estou pensando aqui até a questão do corpo, uma interpretação bem colocada, ela gera um alívio no paciente, né? Não essa coisa mental só, intelectual. Como o Winnicott mesmo nos lembra, né? Uma interpretação é um holding, né? E aquela pessoa sente um alívio que se expressa no corpo. Eu não toquei o paciente, eu entendi o que ele estava me dizendo e traduzi para ele. Né? Assim como ajudar o paciente a fazer uma elaboração imaginativa. Né? Dele chegar, às vezes, com questões no corpo, que se expressam no corpo mesmo, com atuações, e a gente contar para ele o que está acontecendo, como se a gente emprestasse aqui o nosso ego auxiliar, né, falando, deixa eu te contar uma coisa que você não consegue falar, porque você não chegou nesse processo de elaboração, deixa eu fazer elaboração imaginativa aqui para você, e você conta para o paciente, e ele entende algo que está se manifestando assim, mesmo, de forma aguda no corpo dele. Então tem várias formas de atuar, e a psicanálise passa pelo corpo, mesmo quando você está fazendo uma interpretação, né? De novo, se tudo está colocado a partir de uma relação de confiabilidade, se é o momento certo para fazer essa intervenção, mas sim, né? Então, desde desses exemplos que eu acho que o Leopoldo está trazendo, como a atuação do analista mesmo, na sua, digamos, no seu feijão com arroz, né? Depende, eu estou aqui tentando pensar, né? Porque eu acho que o Winnicott, a língua materna que o Winnicott se referia, né? Talvez fosse muito mais essas referências de cuidado, né? Não sei, eu nunca pensei sobre isso, sobre uma questão linguística mesmo, né? Que você está trazendo pela perspectiva de letras, né? Mas eu acho que o que é mais importante é o sentido que essa língua tem para essa pessoa, né? Tem até alguns psicanalistas que eu já ouvi dizer, enfim, que defendem que a análise só pode ser feita na sua língua materna, né? Porque por mais que você esteja fazendo análise, sei lá, os estudantes alemães que estão aqui no Brasil querem fazer análise e tentar falar português, com uma analista que fala português, não sei se ele vai alcançar com profundidade, exatamente por esse entrecruzar de culturas. Então, não sei, realmente acho que eu penso que tem essa questão dos sentidos também, que a língua traz, né? Quando a gente fala língua materna,
talvez tenham pelo menos duas coisas. Uma é se é português, se é inglês, se é francês, se é alemão, uma coisa assim. A outra coisa é aquilo que foi vivido com uma mãe quando ainda não existia palavra. Ou pelo menos você não tinha a palavra, a mamãe tinha, mas você não tinha ainda. E a comunicação que aconteceu aí, né, ela não aconteceu via linguagem propriamente dito. Ou a linguagem não era o titibitate que se fala com o bebê, né? Ele é só um instrumento para o contato e a comunicação. Né? Tem um texto de Winnicott interessante que ele vai falar sobre dois tipos de comunicação. A comunicação direta, sem nada entre eu e você. Agora nós estamos tendo uma comunicação indireta. Eu estou te contando coisas, falando fonemas, palavras articuladas, que chegam até você, que você conhece os códigos, e pode, o que eu estou dizendo aqui chega até você indiretamente via esses signos, por assim dizer. Né? Mas nós, se tivéssemos proximidade, e isso acontece nas relações de intimidade e também nas relações psicoterapêuticas, quando funcionam, ocorre um conjunto de comunicações indiretas. Aliás, um conjunto de comunicações diretas, sem intermediário da palavra. Ok? Então eu acho que aí a língua materna talvez se refira a este conjunto maior de modos de comunicação direta, não intermediada pela palavra. Ainda que a Fernanda bem apontou, há sempre um problema, né? Um problema de como traduzir uma coisa para outra. A Fernanda falou que alguns psicanalistas dizem que só dá para fazer psicanálise se você falar na sua língua materna. Se tudo for via palavra. Mas acontece um monte de coisas que são além da palavra, além do discurso, além da narrativa. Quem aqui faz análise? Também, né? É um inconsciente de diversas maneiras, assim. Perguntei quem faz análise, faz o seguinte: deixa eu lembrar o que aconteceu no ano passado na minha análise. É difícil colocar em palavras. Porque o sentido que fica não é o sentido narrativo, linguístico, é o sentido afetivo que a linguagem tornou possível. Né? Então, quando alguém aprende uma língua nova, essa pessoa também se transforma. Como é que a nossa amiga hispano-brasileira, né? Ela diz: quando eu falo espanhol eu sou uma pessoa, quando eu falo português eu sou outra. Sim. Saber o significado, digamos assim, do dicionário, mas para nós a gente construiu assim, a gente tem um significado para a palavra, sabe? Usou ela para representar algo. Eu acho que isso é mais importante do que ter essa tão muito racional. Assim. As palavras vêm com sentido. Mais do que isso, nós pomos sentidos nas palavras. Vou usar uma palavra bem brasileira que
que estava morta e foi ressuscitada pelo Dorival Caymmi. Balangandãs. Tem vários, né? Baracubaco. Baracubaco, né? Muitas coisas brasileiras. Tem expressões assim, além de tudo, uma coisa que eu acho notável, assim, vocês podem ver nas relações entre casais. Se desenvolvem apelidos, se desenvolvem certos fonemas, se desenvolvem certos modos, certas palavras que significam uma coisa ou outra, né? E coisas que... Eu lembrei de uma coisa engraçada da minha juventude. Eu cresci no interior, tudo, e naquela época uma droga ilícita que os jovens usavam muito era maconha. Hoje não, né? Naquela época então tinha isso. E nós, para conversarmos entre nós e para que nossos pais não percebessem isso, a gente falava uma coisa estranha, né? Eu falava assim, comi um alface ontem, cara. O que é interessante, assim, porque as palavras são equívocas, né? E isso nos dá essa dimensão de que o que alimenta as palavras são os afetos, os sentidos dados a eles. Cada linguagem, às vezes, tem coisas que... Não é só a língua, como você está falando, que ensina, né? Língua, assim. Tem coisas... Eu lembrei de um filme bem interessante, que é um cara que mora no Alasca e vai um padre católico lá e faz um monte de boas ações. Ele fica tão grato, que ele quer fazer um favor, dar um presente. Né? E qual é o melhor presente que ele pode fazer? Emprestar a mulher. Né? E ele vai emprestar. E o cara não quer aceitar, ele se sente ofendido. Né? Então, veja a dissonância em relação a essas coisas. Né? Então, isso é bem interessante de ver uma coisa entre culturas, assim, que é mais do que curiosidade. São modos de pensar mesmo. Né? E tem coisas que a gente não vai conseguir pensar, eu acho, ou viver de uma língua para outra. E até tem a comunicação só de olhar, né? Que não precisa de palavras. Comunicação só de olhar. Olhei para ele, ele olhou para mim e tudo se comunicou, né? Bom, eu queria, né, acho que foi agradecer as intervenções, agradecer muito a presença da Fernanda, né, a conferência dela. A gente, então, acho que é muito estimulante para a gente pensar não só a vida de estrangeiro, mas pensar as especificidades, né, do que é estar no Brasil, estar estudando aqui, tá? Então, muito obrigado. A semana que vem nós temos, acho que Semana da Pátria, né? Não temos nenhum encontro. E no dia 9, se eu não me engano... no dia 9, é isso. No dia 9, nós teremos um evento aqui bem curioso, e teremos 2 diretores de novela da Globo. A Globo é aquele canal de televisão que atinge 99% dos lares brasileiros. Né? Ou seja, está na casa de todo mundo, como se diz, do Iapoque ao Chauí. E ela faz novela, ela é diretora de novela. Então ela vai falar um pouco como que esse instrumento poderoso
de entrar na casa das pessoas, né? Como é que ela vê essa produção de subjetividade do ponto de vista do diretor de novela, né? Isso aí. É Duca Rachid e Júlio, esqueci o nome dele agora, mas a Duca foi o que fez Órfãos da Terra, fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez, enfim, tem um monte de novo. Cordel Encantado, foi premiado diversas vezes, assim, tudo, né? E então é uma outra, digamos, é uma maneira de se aproximar das questões da subjetividade e da estrangeiridade, não agora pela teoria, pelas teorias psicológicas ou filosóficas, mas pelo teatro, pela arte, né? E nós teremos então dia 9 isso, e dia 16, 2 literatos, né, para falar sobre literatura brasileira, né, e subjetividade. Tá bom? Muito obrigado e nos vemos daqui a 15 dias. Tá? Até mais.